Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre volume por meio de integrais duplas. Eu separei um exemplo para iniciarmos. Então, nosso exemplo diz o seguinte: encontre o volume do sólido cuja base é a região no plano xy, que é limitada pela parábola y igual a 4 menos x ao quadrado e pela reta y igual a 3x, enquanto o topo do sólido é limitado pelo plano z igual a x mais 4. Como nós já vimos nos exemplos anteriores, e o próprio problema já nos define, né, que a nossa base da região é no plano xy, nós podemos iniciar trabalhando com as duas equações das quais estão sendo representadas no plano xy. Então, nós temos y igual a 4 menos x quadrado, que é uma parábola, e y igual a 3x, que é uma reta. Para que a gente possa desenhar uma parábola, nós conhecendo os zeros da função, que são os pontos dos quais a parábola cruza o eixo das abscissas, que é o eixo x, e conhecendo o ponto onde a minha parábola cruza o eixo do y, que é o eixo das ordenadas, eu já consigo ter um esboço dessa parábola. E a reta y igual a 3x, se eu conhecer dois pontos dessa reta, também já são elementos suficientes para que eu possa fazer a composição do gráfico que representa essa base, né? Essa base de região aí do meu volume. E, posteriormente, a função z igual a x mais 4, que é o que vai trazer o volume para essa minha região, eu simplesmente vou utilizar essa função z, representada pelo volume, dentro da minha integral, onde será o meu ponto de partida para a resolução dessa questão. Então, nós vamos começar inicialmente esboçando o gráfico dessa região plana, para que a gente possa delimitar limites e tudo mais da nossa integral dupla. Então, nós vamos começar pela parábola y igual 4 menos x quadrado. Esta parábola, se nós trabalharmos, né, com a representação de encontrar o zero da função dela, então nós teríamos 0 igual a 4 menos x quadrado. Ah, mas por que nós vamos substituir o y por zero? No momento em que o ponto está cruzando o eixo x, automaticamente significa que o valor do y deste ponto é zero, porque eu não tenho altura, nem positiva nem negativa, para representar essa coordenada de ponto. Então, eu posso, para encontrar o zero da função, substituir o y por zero. E aí eu vou estar diante, né, trabalhando aqui com troca de... isolando esse meu x ao quadrado, eu vou estar diante de uma equação de segundo grau, que é um caso A e C, e eu simplesmente posso trabalhar com a operação inversa para descobrir quais serão esses valores de x que satisfazem a equação. Então, como eu tenho x ao quadrado, uma potência, a operação inversa de uma potência raiz. Então, eu vou ter mais e menos a raiz quadrada de 4. Então, o meu x vai ser mais e menos 2. O que significa isso, né? Que o primeiro ponto do zero da função vai ser menos 2 para x e 0 para y. E o segundo ponto, 2 para x e 0 para y. Então, nós já temos os dois pontos que passam, pelos quais a minha parábola passa. Além disso, a própria função, ela me traz o termo c como sendo 4. Então, eu já tenho o valor de c dessa equação como sendo o ponto do qual a parábola passa no eixo y. Com isso, eu já posso esboçar a representação gráfica desta minha parábola. Então, eu vou criar aqui o eixo x, o eixo y, e já vou fazer a representação desta parábola. Então, como o 4 é meu termo independente da minha equação, é considerado o ponto do qual a minha equação passa no eixo y, então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, aqui em cima eu vou estar tendo um ponto pelo qual minha parábola vai passar. Além disso, nós temos os pontos do zero da função. Menos 2 e 0, então, e 2 e 0. Então, eu sei que a parábola vai passar por este ponto aqui também,
e lá em cima, no 4, para o meu y. Observando a minha parábola, eu posso perceber também que o a da minha parábola é negativo, é menos x ao quadrado, então é menos 1. Isso quer dizer que a minha parábola terá concavidade para baixo. Então, eu já posso estabelecer por onde vai estar passando esta minha parábola. Lembrando, né, gente, que isso aqui é só um esboço para que vocês compreendam e consigam visualizar os limites dessa representação. E aí, nós vamos ter aqui, né, só para a gente indicar, do menos 2 ao 2, e aqui em cima o valorzinho é 4. O outro elemento que nós temos para representar é a reta y igual a 3x. Para que a gente possa redesenhar uma reta, basta que a gente conheça dois pontos pelos quais ela passa, né? Então, eu vou estabelecer pontos quaisquer para o meu x, para que eu encontre o y correspondente. Logicamente, vou escolher pontos pequenos, né? Então, eu vou ter, se o x for 0, substituindo na minha equação, y igual a 3 vezes 0. Então, o y também será 0. E se o x for 1, 3 vezes 1, então meu y será 3. Então, nós vamos ter os pontos 0 e 0, 1 e 3, para representar a nossa reta. Então, no 0 e 0, 1 e 3. Então, nós vamos representar esses dois pontos e por eles nós vamos passar a nossa reta, certo? Observando, então, qual a região que nós vamos estar trabalhando, a gente percebe que a região que nós vamos calcular é a região que está entre esses dois elementos geométricos, né? Então, nós temos aqui toda essa região aqui para calcularmos o volume dessa região posteriormente. Então, desta região aqui, toda essa região é a minha região R, da qual eu vou precisar observar para tirar os limites, certo? Então, temos essa nossa região. Dessa nossa região, agora nós precisamos definir a seguinte situação: se o nosso olhar para essa integral vai ser por T1 ou por T2, em outras palavras, pelo eixo X ou pelo eixo Y. Se nós observarmos, né, pela representação gráfica, aí a gente precisa se perguntar, se nós estivermos vindo caminhando por T1, que seria por este caminho aqui embaixo, eu encontro, entrando na minha região, uma única função? Encontro a reta. Continuando, encontro uma única função que define aqui a parte superior? Sim, tenho a parábola. Então, olhando por T1, eu já posso identificar que a minha função de limite inferior vai ser a reta e o superior da região vai ser a parábola. Se eu observar por T2, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, porque ó, a minha parábola ela tem esta parte aqui um pouco mais trabalhosa, mas eu também poderia observar pelo outro lado. O que me dá a opção de observar por T1, então esta vai ser a nossa observação, é que as nossas funções já estão com o y isolado. Então, eu tenho y igual a 4 menos x quadrado e y igual a 3. Isso quer dizer que eu já não preciso movimentar com as minhas equações, eu não preciso arrumá-las. Se elas fossem uma escolha por T2, nós teríamos que estar observando obrigatoriamente a representação com o x isolado nas minhas funções. Então, nós teríamos que trabalhar com elas. Sendo assim, não há necessidade de nós termos esse trabalho, o que facilita bastante a nossa resolução. Então, se a gente observar por T1, a gente já sabe que nós temos a reta por baixo e nós temos a parábola por cima. Agora, o que ainda falta ser definido são quais os pontos de interseção entre esses dois elementos, porque se a gente observar aqui, ó, a interseção entre os dois inicia neste ponto aqui e ela finaliza neste ponto aqui. Este ponto me parece ser 1, porque é um ponto que a gente delimitou e automaticamente já encontrou ali uma interseção, mas não há certeza nisso. E este ponto aqui, a gente não consegue ter uma precisão também, porque supostamente, né, esse meu desenho está fora de escala, então é algo que seja aqui menor do que menos 2, mas quanto que vai ser esse termo? Para que a gente encontre, né, essa situação, basta que a gente trabalhe com a igualdade entre as duas funções.
Então, eu vou trabalhar com a função y igual a y. E aí, eu vou encontrar os pontos de interseção entre as duas, que serão os meus limites numéricos da integral. Então, a nossa primeira função é 4 menos x ao quadrado, igual à segunda função, que é y igual a 3x. Então, basta que eu resolva essa equação, que vai ser uma equação de segundo grau, para que a gente consiga definir quais serão esses limites. Organizando um pouquinho essa equação, então, nós vamos ter menos x quadrado, menos 3x, mais 4 igual a zero. E essa equação, ela vai ter duas raízes. O meu x1 vai ser 1 e o meu x2 vai ser menos 4. Então, nós já temos os dois limites dessa minha representação. Com isso, a gente já consegue montar a nossa integral. Então, a nossa integral vai ser composta por limites numéricos que vão de menos 4 até 1 e limites algébricos que vão, olhando por T1, da reta até a parábola. E qual vai ser o elemento que nós vamos iniciar o processo de integral? A função que permite o meu volume, que seria o meu z, z igual a x mais 4. Então, nós precisamos construir isso para a representação. Para facilitar essa construção, então, nós vamos indicar aqui, ó, que o x, ele está compreendido entre menos 4 e 1, que foram os dois valores das interseções das duas regiões, e o que o meu y, olhando por T1, na parte inferior, tem a reta, que é y igual a 3x, então, e na parte superior, olhando lá a nossa representação, eu tenho a parábola, que é 4 menos x ao quadrado. Então, nós temos essa indicação. Para a nossa integral, então, o nosso volume da região, ele vai ser a integral dupla da função z, que é a minha função x mais 4, sempre limites numéricos para o lado de fora, então, de menos 4 até 1, para a nossa integral de fora, e os limites algébricos de 3x até 4 menos x quadrado. Então, esses limites da integral interna são em relação ao eixo y. Isso quer dizer que eu vou ter uma dy, e os limites numéricos são do x, na segunda integral, dx. E eu tenho montado a minha representação que precisa ser resolvida. Dessa representação, então, onde nós vamos iniciar o processo de resolução da mesma, né? Fazendo um recorte, resolvendo inicialmente esta integral e, posteriormente, utilizando o resultado desta integral dentro da segunda integral. Então, vamos começar essa resolução. Trabalhando com essa resolução, então, nós vamos ter, né, integral de x mais 4 dy. Então, a nossa integral está em função do y. Então, meu x, teoricamente, ele é uma constante nesse momento, né? Então, integral de x dy vai ser x, y. E mais 4 também é uma constante, então toda constante ganha sempre a minha incógnita, 4y. E essa integral é de 3x, que são os limites, até 4 menos x ao quadrado. E aí nós vamos precisar substituir, utilizando a definição, primeiro, a substituição em cada um dos y pelo limite superior, menos a substituição de cada um deles pelo limite inferior, certo? Então, eu vou continuar aqui no cantinho. Deixa eu só dividir esse espaço. Então, nós vamos ter, né? Iniciando a minha substituição pelo limite superior, então, eu vou ter x, que multiplica 4 menos x ao quadrado, mais 4, que multiplica 4 menos x ao quadrado, menos a substituição pelo 3x. Então, x vezes 3x mais 4 vezes
também 3x. Só deixa eu apertar um pouquinho aqui para que isso aqui tudo caiba neste espaço. Então, nós vamos ter aqui menos x vezes 3x mais 4 vezes 3x. Ok. E aí, nós vamos ter uma série de distribuições a serem feitas. Então, o x está multiplicando 4, o x está multiplicando o menos x quadrado, o 4 está multiplicando 4, o 4 está multiplicando menos x quadrado, o x está multiplicando 3x e o 4 está multiplicando 3x. Dando continuidade, então, inicialmente dentro do colchete, né? 4x vezes 4, 4x. X vezes menos x quadrado, multiplicação de bases iguais, então a gente mantém a base e somos expoentes. Então, menos x ao cubo, mais 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos x quadrado, menos 4x ao quadrado. No outro colchete, x vezes 3x, 3x ao quadrado, e 4 vezes 3x, 12x. Posso eliminar os colchetes e agrupar os termos semelhantes para que a gente tenha uma diminuição, né, dessa representação toda, porque esta vai ser, na verdade, a nossa representação que será levada para dentro da próxima integral, que vai ser a integral numérica, né? Então, nós vamos ter aqui 4x menos x ao cubo mais 16 menos 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 12x. Agrupando os termos semelhantes e já pensando aí no expoente maior para o menor, então x ao cubo nós temos uma única representação. Então, menos x ao cubo. X quadrado, nós temos menos 4x quadrado menos 3x quadrado. Então, nós temos menos 7x quadrado. X, nós temos 4x menos 12x. Então, nós temos menos 8x. E nós temos termo independente mais 16. Então, mais 16. Este é o resultado da nossa primeira integral. Então, é este o resultado que nós vamos levar para a próxima integral. Na nossa integral, que ainda falta ser resolvida, é volume da integral de menos 4 até 1, desta função toda. Então, nós vamos ter menos x ao cubo, menos 7x ao quadrado, menos 8x, mais 16. E agora, nós vamos ter dx. Então, nós vamos resolver essa representação. Essa representação vou fazer no próximo frame aqui. Então, volume igual a integral de menos 4 até 1, de menos x ao cubo, menos 7x ao quadrado, menos 8x, mais 16 dx. Então, nós vamos integrar em função do x. Integral de menos x ao cubo é menos x na quarta sobre 4. Integral de menos 7x ao quadrado, menos 7x ao cubo, sobre 3. Lembrando que integral de potência, né, soma uma unidade ao expoente, e este mesmo valor do novo expoente passa a ser também o denominador da minha fração. Menos 8x, menos 8x ao quadrado, sobre 2, mais 16x, que serão substituídos nos limites de menos 4 até 1, né? Agora, nós vamos precisar substituir primeiro pela parte do limite superior, menos a substituição no limite inferior.
Inicialmente substituindo, então, por 1, menos 1 na quarta sobre 4, menos 7 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 8 meios, eu já posso utilizar 4 vezes 1 ao quadrado, mais 16 vezes 1, menos a substituição pelo limite inferior. Então, nós vamos ter menos da operação, menos 4 na quarta sobre 4, menos 7, menos 4 ao cubo sobre 3, menos 4, menos 4 ao quadrado, mais 16 vezes menos 4. Deixa eu novamente organizar aqui. Mais 16 vezes o menos 4. E nós vamos ter o colchete aqui fechando. Resolvendo essas potências básicas, então nós vamos ter, né? Menos da operação, é somente o 1 que está na potência. Então, vou ter menos 1 quarto. 1 ao cubo é 1 vezes menos 7 terços. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 4, menos 4. E 16 vezes 1, 16. Menos 4 à quarta potência, base negativa, expoente par, então vai ser positivo. Só que eu tenho menos da operação, então vou ter 4, menos 4 na quarta, é 64 positivo, vezes o negativo, menos 64 quartos, menos 4 ao cubo é negativo, vezes o menos 7, menos com menos mais, 4 ao cubo vezes 7, nós vamos ter 448. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui. 448 terços. Menos 4 ao quadrado, 16 vezes menos 4, menos 64. E 16 vezes menos 4, também menos 64. Então, agora a gente pode agrupar os termos semelhantes e finalizar essa representação. Ok? Então, agora, partindo da mesma equação que nós tínhamos no frame anterior, nós vamos agrupar um pouco essas representações para finalizarmos a nossa questão. Então, aqui nós temos, né? Menos 1 quarto, menos 7 terços, menos 4 mais 16, 12 positivo, menos 64, menos 64 e menos 64 é menos 192, mais 448 terços. Agora a gente pode eliminar essas representações, então, trabalhando aqui com o mínimo múltiplo comum, operacionando menos 1 quarto, menos 7 terços, mais 12, nós vamos ter 113 dozeavos. Menos 192 mais 448 sobre 3 é menos 128 terços, ou menos da nossa operação. Nós vamos fazer assim para ficar bem passo a passo, né? Menos 128 terços. E aí nós vamos eliminar esse jogo de sinal. Então, 113 dozeavos mais 128 terços é igual a 625 dozeavos. Ou ainda, fazendo essa divisão, nosso volume é 52,083 unidades de volume. Lembrando que nós estamos calculando
um volume, né? Espero ter ajudado. Bons estudos a todos e até a próxima!